fenômenos espíritas, longe de abandonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não o opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelam as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, vá com Deus, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual, leis que, tanto quanto aquelas outras das ciências, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até a presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse, um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade da luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Então nós vamos à nossa prece, pedindo o amparo a Deus, Pai querido, a Jesus, amigos espirituais que nos envolvem nesse nosso ambiente, que a Tua luz, Pai, possa envolver-nos a todos nós aqui presentes, amigos encarnados e desencarnados, que possamos estar envolvidos no amor, na vontade, principalmente, Pai, com as nossas mentes abertas e com os nossos corações, para poder compreender, através da lição que a nossa amiga Beth irá nos trazer essa noite, e poder assim abrirmos esses nossos corações diante das nossas vidas, diante dos nossos familiares, das nossas lutas do cotidiano, para assim, Pai, colocarmos em prática, sempre buscando agir com os exemplos melhores deixados pelo nosso irmão, pelos nossos amigos espirituais, por Jesus, enfim, Pai querido, que nós possamos ter forças para trilharmos esse caminho do bem. Que a Tua paz nos envolva a todos, onde quer que nos encontremos, nos nossos lares, enfim, Pai, aonde for o nosso ponto de origem, que a Tua luz possa, assim, chegar até nós e tocarmos os nossos corações e daqueles que nos cercam. Envolva também a nossa amiga Beth nas suas colocações e que todos nós possamos estar num só sentimento, num só pensamento. Graças a Deus, graças a Jesus e graças aos amigos espirituais que nos protegem. Que assim seja. Beth, minha amiga, só levantar a mãozinha que eu estou te passando. Uma boa tarefa, minha amiga. Beijoquinhas. Boa noite a todos. Que bom estar aqui de novo com vocês. Falar de doutrina espírita. Obrigada, Nina. Muito bom, né? Então, o nosso trabalho de agora é um trabalho assim que tem como título ali, né, o estudo para pais e evangelizadores. Mas na realidade, eu acho que esse trabalho é para todos nós, né? Porque mesmo que não sejamos pais, mesmo que não trabalhemos com evangelização, mas na realidade todos nós somos educadores. Todos nós somos responsáveis. Então, mesmo você que está aí na sala e que não tem filhos ainda e que pensa assim, então esse estudo não é para mim. É sim, é para todos nós. Porque nós não podemos não ter filhos, mas nós podemos ter sobrinhos. E se não temos sobrinhos, podemos ter os filhos dos vizinhos, os filhos dos amigos, que faz parte também do nosso
ambiente, né, do nosso grupo. E aí a gente sempre lembra lá, pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Eu gosto muito de lembrar essa pergunta porque ela tem uma parte muito importante quando ela nos diz da nossa responsabilidade com aqueles que estão junto a nós. Por quê? Ela diz assim, Kardec perguntou aos espíritos qual a finalidade da encarnação dos espíritos. E a resposta foi, no primeiro momento, de levá-los à perfeição. Deus faz isso para nos levarmos à perfeição. Mas lá no final, mais no meio da resposta, ele diz assim, a encarnação tem ainda outra finalidade. E essa parte dessa resposta, muitos oradores, muitos expositores, muitos de nós, esquecemos de ler. A gente só se preocupa com a primeira. Né? Qual é a finalidade da encarnação? Deus criou para a gente chegar à perfeição. Passar por prova, por expiação e chegar à perfeição. Mas mais importante do que o nosso progresso é também essa segunda parte, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então vejam só nossa responsabilidade dentro do contexto em que nós estamos inseridos, ou seja, na família que nós estamos, no lugar onde nós moramos, no trabalho. Todos aqueles que de uma maneira ou de outra estão ligados a nós, nós temos responsabilidade com essas criaturas. O nosso exemplo vai ser copiado, vai ser olhado por todos aqueles que estão junto a nós. Então a gente não pode esquecer nunca essa segunda parte dessa questão. Nossa responsabilidade, né, de enfrentar a nossa parte, quer dizer, cada um de nós tem uma partezinha aí na obra da criação. Eu costumo dizer que nós somos assessores de Deus. Não é petulância não, somos mesmo, porque Ele fala isso aqui para nós. Né? Não é querer ser metida nem melhor do que ninguém, mas é o que nós somos. E a gente tem que pensar assim, porque a gente raciocinando assim, pensando assim, a gente tem mais responsabilidade nos nossos atos e nas nossas atitudes. Quando a gente tem consciência de que somos responsáveis pela obra da criação também, cada um tem um pedacinho aqui, e lá no final ele diz, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Quer dizer, eu vou progredindo e vou, como missão minha, participar também, colaborar também do progresso daqueles que estão ligados a mim. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento e não achar, essa parte aí é para fulano, não, isso aqui é para ciclano, não, isso aqui não é para mim não. Tudo que está relacionado aos ensinos dos espíritas. Pois é, né, Tereza? Então, tudo que está relacionado aos ensinos que os espíritos trouxeram a Kardec, e ele teve esse amor de preparar tudo bonitinho para que a gente possa estar aqui hoje reunido estudando, é importante para todos nós. Né? Então, quando a gente se propõe a fazer um estudo, tendo como base um livro escrito por uma criatura espírita, ou seja, ele se baseou nos ensinamentos que a doutrina nos oferece. É importante que a gente tenha esse conhecimento sim. Porque a qualquer instante de nossa vida, nós podemos esbarrar lá com uma criança nos fazendo uma pergunta, com uma criança fazendo alguma coisa perto de nós e a gente tendo que tomar uma atitude. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento sim. Hoje o nosso estudo, a lição, está relacionada mais especificamente aos pais espíritas, o que não significa que não sirva para todo mundo, serve para todo mundo. Então o título é Pais Espíritas perante Jesus. Então vamos fazer uma reflexão aqui agora. Nós que somos pais,
né? Quem é pai. Quem não é, imagine-se pai também, porque se não é, ainda vai ser. Então questione-se. Como é que eu estou diante do meu Mestre Jesus em relação aos meus filhos? Eu já sei que é um espírito. Todos nós somos espíritos aqui em progresso e evolução. Como é que eu estou diante do meu filho? E pode parecer que seja uma coisa muito significante, meus amigos, mas não é. Não é. A paternidade e a maternidade são pontos assim importantíssimos que nós precisamos ter o conhecimento desta grande responsabilidade que temos como pais, como professores, como educadores, como participantes desse mundo. E aí muitos vão dizer assim: eu sou um espírito imperfeito, estou aqui buscando progresso, querendo me melhorar, mas é difícil, eu não posso ser responsabilizado de nada, porque eu também estou em progresso, também sou imperfeito. Aí vai se colocando como a vítima do mundo lá dentro do buraco, e a gente tem que falar: para com isso. Para com isso, porque você não é vítima do mundo, você não é espírito imperfeito, você não está aí para só cuidar do seu progresso desse jeito, não. Espírito imperfeito, eu costumo dizer que não somos, porque se somos criados por Deus, somos perfeitos. Deus não criaria nada imperfeito. Partindo desse princípio, né? Nada do que Deus criou é imperfeito. O que nós estamos ainda é num estágio em desenvolvimento e ainda não terminamos a nossa formação. Então, como diz o nosso amigo Sérgio Breves, que é um dos oradores e palestrantes aqui do Centro Espírita Leon Denis, e eu gosto muito de pegar essas coisas bonitas assim que eu ouço dos meus colegas falando, ele nos diz: nós somos inacabados. Ou seja, como nos diz Leon Denis, temos tudo já em germe dentro de nós para sermos perfeitos. O que nós precisamos fazer, e aí Deus deixou com o nosso poder, a nossa responsabilidade de adubarmos todas essas sementes que nós já temos, para que elas desabrochem e nós então nos tornemos espíritos elevados. E aí sim podemos chamar de espírito perfeitíssimo. Pois é, né? Estamos em evolução, então nós não somos imperfeitos. A gente tem que parar com essa mania, porque você... eu não posso fazer isso porque eu ainda sou um espírito imperfeito. Eu não posso fazer aquilo. Pode sim. Pode sim. Jesus já nos disse: vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que... E aí a gente fica com essa... humildade hipócrita, que eu costumo chamar, de dizer: não, mas Jesus é um espírito evoluído, eu não posso me comparar a Jesus. Podemos sim, porque é isso que ele quer. Porque um dia nós vamos ser igual a ele. Quando ele aqui esteve, ele não veio brincar de ser espírito puro, não. Ele veio aqui, se colocou na mesma posição nossa, com as mesmas matérias, com a mesma matéria em relação ao corpo, e veio vivenciar tudo o que nós precisamos vivenciar. Então ele não só falou, ele exemplificou. Então por que eu não posso ser igual a ele, se ele é o meu guia e o modelo? Então a gente tem que parar com isso de colocar Jesus lá longe, né? E achar que ele não é o nosso, que eu estou muito distante dele. Tem que parar com isso. Não, ele está bem pertinho de nós. Outra coisa também que a gente tem que parar é com essa história de que Jesus veio para me carregar. Jesus me ama, Jesus me adora, Jesus me carrega nas horas difíceis. Jesus não carrega ninguém. Imagina se ele fosse carregar alguém. Eu então, coitadinho, ele ia sofrer muito com esse meu corpo aqui. Para me carregar ia ser complicado, né? Então, o que Jesus faz? Ele está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo, nos intuindo para que a gente faça a nossa caminhada de acordo com tudo aquilo que ele nos ensinou. Então,
Quando a gente vem um estudo desse aqui, Pais Espíritas, boa noite, Vânia, seja bem-vinda. A gente vê um estudo desse aqui, Pais Espíritas perante Jesus, é muito importante. Porque não é porque eu não sou pai ou sendo pai que eu não tenho minha responsabilidade. Até porque, quando a gente vai no nosso manual de instrução, que é o Livro dos Espíritos, vocês podem anotar aí para verificar depois. Questão 582. O que está lá? Kardec perguntou: posso considerar a paternidade como uma missão? E aí os espíritos responderam. Então, olha só, missão. É isso aí, Tereza. O fato de eu ser pai ou mãe, isso é uma missão? E muita gente diz, não, missão é para espírito superior, missão é para espírito evoluído. Eu não sou espírito missionário. Somos sim. Dentro do nosso estágio, dentro das nossas condições, da nossa capacidade, somos missionários sim. Temos missões a cumprir. E aí olha a resposta dos espíritos. É sem contradita, ou seja, sem argumento contrário, uma missão. Então quem é pai, quem é mãe já sabe que a partir de hoje, não vai, pelo menos vocês que estão aqui, não vão poder dizer que não sabiam. É uma missão. E ele continua, e ao mesmo tempo um dever muito grande que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Então vejam bem aqui a nossa responsabilidade, a nossa missão com esses espíritos que vêm reencarnar através da oportunidade que nós, pais e mães, estamos dando. Então ele diz assim, continua dizendo, Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que eles a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada. Ou seja, ele não colocou o espírito já adulto na nossa mão, ele fez o espírito se restringir, diminuir, ficar aquele bebezinho lindinho lá, bem delicadinho. Para quê? Para facilitar essa nossa missão, para facilitar esse amor que a gente vai ter por esse espírito. Ele diz, mas há os que mais se ocupam em endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos do que endireitar o caráter do filho. Gente, isso aqui é uma puxada de orelha que vocês não têm ideia. Porque tem gente valorizando outras coisas da natureza e abandonando o ser humano, o espírito, que é a obra principal de Deus. Também está dito aqui no Livro dos Espíritos. Então a gente tem que amar a natureza, sim, vamos amar as árvores, vamos amar os animais, mas a gente, em primeiro lugar, tem que ser o amor entre nós, nos amarmos. É o que ele está falando aqui. Mas há os que se ocupam, e a gente sabe disso, de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bom fruto do que endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena. E os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles. Olhem só a responsabilidade. Porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento no caminho do bem. Aí muitos vão pensar assim, mas é muita responsabilidade para mim. É muita e você tem condições, porque senão você não receberia. Jesus disse lá, não vai receber fardo que não possa suportar. Ele falou isso para nós. Então, se eu tenho sobre a minha responsabilidade esses espíritos, é porque eu me comprometi. Então, é responsabilidade minha, sim. E não adianta dizer, a culpa não foi minha se o teu filho fracassar futuramente. A responsabilidade é sempre dos pais. Eu falo isso pela experiência que eu tenho de quase 30 anos de magistério.
E convivi com todos os tipos de crianças, de pais, de filhos que vocês possam imaginar. E eu nunca vi um problema no filho, nesses meus 30 anos, que não fosse de responsabilidade do pai. A criança dava problema na escola, a criança traz dificuldade na escola, aí a gente manda para a orientadora, chama a coordenadora, aí a orientadora ou a coordenadora, a psicóloga, chama o pai, e aí a gente vai procurar saber, pronto. Pum, onde está o problema da criança? Nos pais. Então é por isso que a doutrina espírita se preocupa com isso. É por isso que a doutrina espírita está aqui. Kardec preparou perguntas, nós temos livros aí no Evangelho falando sobre essa responsabilidade. Porque o que a gente não tem consciência e precisa ter são espíritos em evolução como nós, que estão sobre a nossa responsabilidade, como nós também já ficamos sobre a responsabilidade dos nossos pais um dia. Então trabalho que eu tenho que ter mesmo seriedade, e se eu não estou sabendo fazer, eu tenho que correr atrás para aprender. Então, na nossa lição de hoje, o companheiro, que esse livro aqui foi escrito pelo nosso amigo Walter Barcelos, que é assim fenomenal, ele coloca uma passagem lá do Evangelho no início que diz assim: o pai reconheceu então ter sido aquela a hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. E creu, e ele e toda a sua casa. É uma passagem de João que conta a história lá de alguém que achava que o filho já estava morto. E na realidade não estava. São aqueles casos como Lázaro, a filha de Jairo, esses casos assim. Então, eu dou aqui para vocês outra fonte de... catalepsia, letargia. Aí o nosso amigo Walter, ele vem dizendo para nós assim: Jesus é o celeste educador de nossos corações para uma vida mais pura, mais fraterna e mais feliz, tanto no âmbito corpóreo quanto no espiritual. Por que ele está colocando isso aí, que Jesus é o nosso celeste educador? Porque ele veio aqui, vivenciou tudo bonitinho como tinha que ser, nos ensinando como nós tínhamos que agir. Então ele é o mestre. Não é só o cara, né? Ele é o mestre. É o único mestre que existe nesse universo, nesse planeta Terra. É o Senhor Jesus. E ele diz: o Espiritismo é o movimento da fraternidade universal para a libertação das consciências. E não é verdade? O conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos proporciona essa libertação desses conceitos atrasados que a gente tem arraigados assim dentro de nós, diante das milhares de vidas que nós passamos aprendendo essas bobajadas todas. Mas graças a Deus, a doutrina está aí, nos orientando, nos esclarecendo, nos direcionando, nos mostrando os caminhos que nós precisamos seguir. Só não segue quem não quer. Aí vai ficar se atrasando aí. E aí ele continua: e os pais espíritas, veja bem que ele não fala os pais, ele cita os pais espíritas. Por quê? Porque o pai espírita, ele tem conhecimento maior do que o pai que não é espírita. O pai que não é espírita, os pais católicos, os pais evangélicos, eles acham que tem que educar o filho. Mas é aquela coisa, educar, dar a escola, dar o nível intelectual, dar a comida, dar a roupa e deixar ele crescer e ensinar que ele tem que ser honesto e trabalhador, e acabou PT saudações. E aí não é assim. Então é por isso que ele fala os pais espíritas. Os pais espíritas responsáveis estão profundamente engajados nesta operação espiritual através da educação dos filhos. E a gente vê lá outro livro que eu indico a vocês para darem uma lidinha a respeito. Depois da morte, um capítulo que Leon Denis fala sobre a educação. Capítulo
54, a educação. E o que Leon Denis diz para nós lá? Uma boa educação moral raramente é obra de um mestre. Ou seja, porque o que está acontecendo? E está muito atual isso que Leon Denis está dizendo. Os pais estão transferindo a responsabilidade da educação dos seus filhos para outras pessoas. Então, para a escola, para a babá, para os avós e por aí vai. É o que Leon Denis então vem dizendo. Para despertar na criança as primeiras aspirações pelo bem, para corrigir um caráter difícil, é preciso ter ao mesmo tempo perseverança, firmeza, uma ternura das quais só o coração de um pai ou de uma mãe é suscetível. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Não existe ninguém que tenha tudo isso que Leon Denis está dizendo aqui, firmeza, ternura, amor, pelo filho, do que o seu pai ou a sua mãe. A tia ama demais, mas não ama mais do que a mãe. A vovó ama de paixão, mas não ama mais do que a mãe. Que a mãe e o pai, no caso estou me referindo aos dois, não é? Pai e mãe é capaz de fazer qualquer coisa pelo filho. Lógico que isso é o que a gente está falando de um modo geral. Não estamos entrando nas regras, né? Nas regras que a gente sabe das aberrações que tem aí, que é outro estudo. Então o que Leon Denis está dizendo é isso para nós. E olha como ele fala bonito. Se os pais não conseguem corrigir seus filhos, como aquele que conduz um grande número poderia fazê-lo? Então veja bem, está dizendo aqui, porque o texto anterior ele vem falando isso, se o pai não consegue corrigir o seu filho, que é 1, 2, 3, imagine um professor com 40 crianças numa sala de aula. É impossível. Por mais esforço que esse professor faça, é impossível. Então é o que Leon Denis está dizendo, a responsabilidade é do pai, da formação moral do caráter desse filho. E ele diz, essa tarefa não é tão difícil como se poderia imaginar. Ela não exige nenhuma ciência profunda. E aqui Leon Denis, né, aí acaba de arrasar com a gente, porque ele diz, pequenos e grandes podem preenchê-la, se estiverem compenetrados do objetivo e das consequências da educação. Então eu não preciso ser formado em PhD, doutorado nos Estados Unidos e não sei mais o que, para educar o meu filho, não. Eu preciso disso aqui, ó, firmeza, ternura, amor e perseverança, porque é uma tarefa trabalhosa. E Leon Denis ainda continua, é preciso lembrar-se sempre de uma coisa, é que esses espíritos vieram até nós para que os ajudemos a vencer seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida. Aceitamos com o casamento a missão de dirigi-los. Então, cumpramo-las com amor, mas um amor isento de fraqueza, pois a afeição desmedida está cheia de perigos. Estudemos, olha como é que Leon Denis fala para nós, e gente, isto é uma verdade porque eu já comprovei. Estudemos desde o berço as tendências trazidas pela criança das existências anteriores. Apliquemo-nos a desenvolver as boas e sufocar as más. Toda criança, todo espírito no lar, com os seus meses de vida, ele já começa a mostrar para o pai e para a mãe para que veio. Ele começa a mostrar suas tendências, mesmo nas coisinhas pequenas, porque ainda não está lá, bebezinho, corpinho frágil, e com essa história a gente se deixa enganar, esquece que ali tem um espírito espertíssimo muitas das vezes, mas quem é mãe aqui se prestou atenção desde que o filho nasceu nos atos dos filhos, pois é, isso aí, Elô, tirou da minha boca. Começam com as pirracinhas, na hora que você vai dar comida, o bichinho tranca a boca. Eu sei porque eu tive um sobrinho assim.
né? Minha irmã cortou um dobrado para botar ele ali no eixo. O bichinho tranca a boca e você não consegue botar a colher de comida de jeito nenhum lá dentro. Ele está mostrando para o que veio. Então é aquele menino que bate o pé, né? Aquela criança que bate o pé, faz birra, porque quer o videogame do último modelo. E aí o pai, para ficar livre das birras, do choro do filho, vai lá e faz a vontade. Quando ficar adulto, vai querer também receber as vontades. Aí é difícil de você consertar. Né? Então é isso que Leon Denis está falando isso para nós e que o nosso amigo aqui no nosso estudo vem desenrolando. Foi por isso que eu peguei o texto de Leon Denis, porque vem ainda ajudar a gente a entender bem esse processo. E aí o nosso amigo Walter Barcelos diz aqui: devem os pais espíritas buscar Jesus com os corações confiantes. Então vai buscar apoio mesmo em Jesus. Vai buscar nos ensinamentos do mestre o que você precisa fazer para o teu espírito, para conversar com teu filho. Não espera teu filho crescer para educar ele, não. Ele tem que ser educado a partir do momento da concepção. Aliás, o seu altivo, né, dizia para a gente, o pessoal aqui do Leon Denis conheceu o seu altivo, ele dizia para a gente que filho tem que começar a educar a partir do momento que você começa a pensar em ficar grávida. Porque quando você começa a ter essas vontades de ficar grávida e vai se casar para engravidar, o espírito que vai ser teu filho já está ali, se acoplando a você. Já está ali na tua ambiência. Então você já pode começar a educar desde dali. Dentro da barriga, nos 9 meses de gestação, e quando ele nasce, conversar mesmo com ele. Conversar porque ele vai ouvir. A nossa experiência lá, aqui na creche da obra social, com bebezinhos, eu fiz essa prova, porque Dr. Herman ensinou pra gente como que a gente tinha que fazer. Eu não acreditei, olha só a minha petulância, hein? Eu não acreditei no espírito e fui lá fazer a prova. Gente, quebrei a cara. Porque aconteceu justinho o que o Dr. Herman tinha dito. Conversa com o espírito que ele entende e obedece. É impressionante, gente, e como obedece. Então, a gente até aconselha aqui, quem tem filhinhos, ou quem conhece alguém que tenha filhos, bebezinhos, comece a conversar com seus filhinhos assim, se você quer um adulto perfeito. Porque se você fizer o trabalho bonitinho, desde novinho, com certeza você vai cumprir a tua missão e vai ter um filho. Boa noite, GF, vai com Deus. Vai ter um espírito, um adulto perfeito. Com certeza, gente. Você pode fazer uma análise. Todas essas crianças que apresentam desvio de conduta, volta lá, desde que ele nasceu, se a gente pudesse voltar e ver como é que eles foram criados. Sabe aquele pai que pega a chupeta, molha na cerveja e dá para o filho mamar para mostrar que o filho é macho? Sabe aquele pai que pede para o filho acender um cigarro? Sabe aquela mãe que pede para o filho acender um cigarro? Sabe aquela mãe, aquele pai que pede o filho para ir no botequim comprar cerveja para ele? Parece que é uma bobagem, mas não é. A gente não sabe as tendências que tem ali. Pois é, lá no CELD é assim, Tereza. Você acha que você é do CELD, né? Lá no Centro Espírita Leon Denis é assim, a mulher ficou grávida, sobe hoje que está grávida e entra ontem no passe de cura. Porque precisa, para ali já trabalhando o espírito, né? A Elô colocou aí, o corpo físico é pequeno, mas o espírito tem sua bagagem. Verdade. O espírito é velho, às vezes muito mais velho do que a gente. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa responsabilidade, né? Desde pequeno, é um ditado certo, é de pequeno que se torce o pepino. Mas o que acontece? Quando o nosso filhinho está lá, pequenininho, né? Falando com aquela jeitinho de tati-bitati, falando as palavras erradas, teteté, cuticute, não sei mais o que, a gente acha uma gracinha. Aí ele fala o palavrão, todo mundo bate palma. Ele faz uma birrinha, todo mundo acha engraçadinho, bonitinho, e não corrige. Aí, quando ele vai crescendo dentro desses conceitos, né, com esses aprendizados, porque foi permitido ele fazer, ele vai fazendo. Quando ele está lá com seus 12, 13 anos, chega na adolescência, aí ele quer mostrar a graça do que ele fez.
né? E aí o que acontece? Os pais ficam dizendo, chamando os pobres coitados de aborrecentes, porque não sabe o que faz com o filho. Chega na escola, numa reunião, diz pra gente lá na escola, ó, eu não sei mais o que eu faço com essa criança, fica com vocês, façam o que vocês quiserem. Quantos pais falam isso em escola? É o quê? É a falta disso aqui, de uma orientação. Então o nosso amigo diz aqui para nós, os pais espíritas no 3º milênio se dirigiam a Jesus buscando sua proteção, tal como o funcionário do rei, pai amoroso e sincero, que depositou plena confiança nos poderes do Divino Mestre, conseguindo a bênção da volta ao filho à vida e, através de sua fé sincera e vigorosa, contagiou o coração de todos os familiares. E se a gente vai pedir ajuda, a gente recebe. Se a gente se dirige ao Senhor Jesus, que Ele é o nosso orientador, que Ele é o nosso governador, se nós formos lá, e estando, agindo de maneira com que Ele ensinou, nos pede, com que a doutrina, com que as leis de Deus nos ensina, nós vamos receber a resposta com certeza. Aí o meu amigo coloca aqui, ele divide esse capítulo em 3 sessões importantes. Na primeira ele fala, em 4 aliás, ele fala sobre a orientação educacional. Então ele diz, nos dias atuais, os genitores necessitam engrandecer suas atividades de educadores do lar, espiritualizar os ideais de progresso dos filhos e enriquecer a inteligência com os tesouros da fé raciocinada, para realmente educá-los no caminho do bem, do bom caráter e da retidão da consciência. Converse com o seu filho. Converse com o seu filho como se ele fosse um amigo seu. Não imponha a sua autoridade no seu filho. É aquilo que o Leon Denis falou aqui, ó. É firmeza e amor, ternura para conversar com seu filho. Quando você quiser ensinar a ele alguma coisa que ele está fazendo que não é correto, não vai impondo, querendo bater, castigar, não. Explica para ele quais as consequências daquele ato. Gente, de um bom diálogo ninguém escapa. O que mata qualquer filho é o pai gritar com ele, cala a boca. Ou então o pai proibi-lo de fazer as coisas sem explicar por quê. Não custa, não vai em tal lugar. Pai, por quê? Não interessa, não vai e acabou. Ele vai. Não adianta você achar que ele não vai te enganar, porque ele vai te enganar. Então é preferível que você se torne amigo do seu filho. Desde pequenininho. Não espere ele crescer, não. Lá, com meses, comece a conversar com ele, a orientá-lo. Até na hora que ele está fazendo a pirracinha, converse com ele. E mostre para ele que aquela atitude não é correta, que com aquilo ele não vai conseguir nada. Né? O castigo tem que ser educativo, não é castigo punitivo. É um castigo em que ele tenha que entender por que ele está recebendo aquele castigo. Eu não gosto nem de usar muito essa palavra castigo. Ah, é uma maneira, você tem que dar colocar ele numa situação em que ele vá aprender e entender que aquilo ali que ele está fazendo não é correto, caso ele insista. Mas depois que você tenha dado, correção é melhor, né, Lu? Mas depois que você tenha explicado. Se você não explicou, castigar, aí é ridículo, né? Continua aqui o meu amigo. Aceitar com alma e coração Jesus como pedagogo divino. E tem gente que tem vergonha de dizer que ama Jesus, que segue a Jesus. Para aprender lições de sabedoria universal. E está lá, ele nos ensina muita coisa. Peguem as parábolas, vamos ler as parábolas de Jesus, as historinhas que ele contava para ensinar o povo a se educar. E a gente dali pode tirar o aprendizado. Assimilar princípios de educação da alma,
Observe que você está ali com responsabilidade de um espírito, aquele corpinho bonitinho, fragilzinho. É um espírito eterno, imortal, que você está ajudando, que você tem a responsabilidade de ajudar a formar. Mais adiante ele diz, continua dizendo para nós, descobrindo os segredos de endireitar o caráter problemático dos pequeninos e sintonizar inspirações para os momentos difíceis da convivência familiar, iluminando os trabalhos abençoados na criação dos filhos amados. Então converse com seu filho, deixe que ele coloque para você, quando ele já está podendo falar, deixe que ele fale para você das dificuldades que ele tem, do que ele gostaria, mesmo que ele tenha lá 3, 4 anos. Lembre-se, são espíritos, e às vezes espíritos inteligentíssimos, mas ainda ignorantes no lado moral. Então eles precisam de trabalhar, de ser educados neste lado. Continua o meu amigo, cientes de que os filhos vêm da vida espiritual para se educar e aperfeiçoar, e que grande parte retorna à existência corpórea, carregando em seu inconsciente graves problemas morais a solucionar, imperfeições por eliminar, maus hábitos por corrigir e faltas por resgatar, na forja do sofrimento purificador, os pais espíritas não podem deixá-los desamparados. Espiritualmente, na fase mais importante para a modificação da personalidade, sabe qual é? O período infantil. Então não adianta você querer achar, botar na cabeça que, porque a criança até os 7 anos não entende nada. Entende sim. E se você não educar, não formar ali até os 7 anos, meu querido, babau, depois já era. É até os 7 anos que a gente ali educa o nosso filho, que a gente mostra para ele, e ele já mostra para a gente quem ele é. E a gente tem que começar a cortar ali, bonitinho, as más inclinações que ele já vai trazendo, a gente educando ali. Um exemplo, seu filho chegou em casa lá, com 2 aninhos, veio da creche, veio do jardim de infância, com 2, 3 aninhos, e veio com um brinquedinho que não era dele. Não é? E aí você tem que questionar. Foi o fulano que me deu. Foi o fulano que me deu. Então vamos lá na escola saber se foi realmente o fulano que deu. Porque o seu filho pode ter um hábito do roubo. É um espírito, gente. E se você permite, é assim que começa. Daqui a pouco, quando crescer, vai estar aí roubando e assaltando também. Não é? Eu sei que é duro da gente falar, parece cruel, mas é a verdade, é a realidade. Principalmente a gente que tem experiência com esse tipo de situação, de crianças. Então isso aqui que esse companheiro está falando aqui, eu marquei aqui bem marcado mesmo, bem ressaltado mesmo, essa ideia de que a gente precisa ter essa consciência de quem são esses espíritos que estão perfeitinho, bonitinho, sem problema, não vai reencarnar não, gente. Pode ter certeza disso. O espírito perfeito não está reencarnando mais não. Todos aqueles que reencarnam têm alguma coisa para consertar, alguma coisa para aprender. E se veio sobre a nossa responsabilidade, é porque nós temos condição de ajudá-lo. É o que é. Pois é, Lu. Não adianta que espírito perfeitinho não vai reencarnar aqui não. O único perfeito que encarnou aqui foi Jesus. Foi só Maria de Nazaré que teve esse privilégio. Nós não vamos ter não, tá? Então, os segredos da educação da alma é a outra parte que o nosso amigo vem nos esclarecer de maneira linda. Ele diz para nós: se os jovens entusiasmados se preparam com carinho para o casamento, reunindo documentos pessoais, comprando os móveis, preparando o enxoval, construindo moradia, preparando as festas, realizando festas maravilhosas,
Porque não se preparem também no conhecimento da doutrina espírita, muito especialmente na temática família e a educação da criança. Ah, mas ninguém lembra disso, né? A gente prepara um enxoval. Ah, a preocupação é um enxoval bonito. A preocupação é a casa. A preocupação é a festa, é o vestido de noiva, é o terno do noivo, é a roupa das madrinhas, das daminhas, é a decoração da igreja, né? Nem aquele curso, muitos casais, né, que casam em igreja católica ou evangélica, tem o tal do curso dos noivos, e nem aquele eles se preocupam. Vão lá porque são obrigados, mas não assimilam nada daquilo que é dito lá, né? E é um trabalho bonito. Eu já bisbilhotei como é que é um trabalho bonito, mas ninguém se preocupa com isso, né? Ninguém que está se preparando para casar e tem a intenção de ser pai e mãe se preocupa em saber o que é ser pai e o que é ser mãe, né? Ninguém se preocupa com isso. Ninguém quer saber. Quer saber disso, da lua de mel, para onde vai passear, vai visitar, o que vai fazer, né? As compras, tudo isso. As coisas materiais em primeiro lugar. E esquecem das principais. Então ele continua, melhorando o seu conhecimento espiritual, doutrinário, aumentando a sua visão da vida e da alma humana, os pais mais esclarecidos obterão melhores condições para alcançar êxito na formação moral dos filhos. Reflitamos com seriedade nas sérias palavras do sábio espírito Agostinho, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dirigidas a todos os educadores do lar, ou seja, a todos nós. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento de vossos deveres e ponde vós todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É esta a missão que vos está confiada e da qual recebereis recompensa e se a cumprirdes fielmente. Olha só, Santo Agostinho, lá no Evangelho, nos dizendo isso. E o nosso amigo continua. Todos os filhos são espíritos reencarnados, trazendo enorme e complexa bagagem psicológica. Olha só, prestem bem atenção nessa frase. Para ser analisada, detectada e conhecida em espírito e verdade pelos pais. Por favor, vocês que já estão aqui, nós que já estamos aqui, que não temos mais filhos pequenos, mas que conhecemos jovens que estão se preparando para esse caminho, vamos orientar, vamos mostrar um texto desse. Dá para ler, não custa nada, né? Pode ser que ele dê uma lidinha, não dê muita atenção, mas vai alguma coisa ficar gravado ali. É nosso dever, é nossa obrigação. Não esqueçam lá da questão 132. Tá? É a nossa responsabilidade na obra da criação. Então é nisso aí. Nós podemos colaborar, orientar, aconselhar esses jovens que estão aí achando que ter filho é só fazer o filho, porque como se fosse brincar que vai ser fácil. E depois a gente vê quanta decepção por aí acontecendo em função disso. Da falta de orientação. Porque eu costumo dizer, fazer filho é muito bom. Nossa, é bom, é gostoso, né? Todos nós aqui somos adultos, sabemos disso. Agora, criar depois é que é o problema, né? Não é só os 9 meses de gestação, é o resto da vida você vai ter responsabilidade. O resto da sua vida, não adianta. A gente sabe disso pelos nossos pais. Quem tem pai e mãe aqui sabe disso. Até hoje, eles acham que nós somos crianças. Somos bebezinhos ainda. Pai e mãe acham que a gente ainda é bebê, já está velho, já adulto, casado, já tem filho, mas os pais continuam achando que nós somos crianças. Boa noite, monge, seja bem-vindo.
com responsabilidade. Pois é. E aí ele diz que os pais não esqueçam que o maior tesouro que podem deixar para seus filhos é a educação espírita, que deverá ser guardada na inteligência e no coração deles. Lindo isso, né? E aí, a outra parte do capítulo que o nosso amigo coloca como: façamos do lar um templo do Senhor. Façamos do lar um templo do Senhor. E ele se dirige novamente aos pais. Queridos pais e estimadas mães, transformai vosso lar num templo do Senhor, onde seja a fé em Deus a luz maior das almas. A doutrina espírita, fonte de orientação educacional permanente. O Evangelho de Jesus, o Evangelho do Lar, que a gente tem que fazer uma vez por semana, pelo menos. Se fosse possível, o ideal seria fazer todo dia, né? Mas pelo menos uma vez por semana, naquele mesmo horário. São regras de amor para todos os corações. A prece sincera, que nós precisamos também fazer de manhã, meio-dia, de tarde, 6 horas, de noite, quando vai dormir. Sintonia com os planos mais elevados da espiritualidade. O culto do Evangelho, momento para aprendizagem, iluminação, defesa espiritual e confraternização com os bons espíritos. O diálogo evangelizado, meio de esclarecimento pacífico, solucionando dúvidas e incerteza dos filhos. Olha só, converse com o seu filho. Deixe que ele também fale para você das necessidades dele. A caridade moral, prática da bondade recíproca. O perdão libertador é a segurança para o entendimento e a união de almas. A paciência vitoriosa, a energia íntima revelando compreensão, calma e bom ânimo. Os bons exemplos dos pais. Esse aqui, então, fechou com chave de ouro aqui, né? Os bons exemplos dos pais. A força moral educativa para o coração e a mente das crianças. Todo aquele que ensina, que educa, tem que dar o exemplo. E aí é que a gente fala, igual a Jesus. O que Jesus fez? Não veio nos ensinar? E o que ele fez? Com exemplos. Tudo aquilo que ele nos ensinou, ele vivenciava, ele fazia. Não adianta você falar para o teu filho uma coisa e estar fazendo outra. Não. Tem que fazer aquilo que você está ensinando a ele. Você é o exemplo. E aí ele coloca outra parte como a escola espírita de evangelização da criança. E nos diz: além dos deveres educativos do lar, os pais espíritas precisam incentivar e acompanhar os filhos pequeninos à escola espírita. Criança não tem querer não, você tem que levar mesmo para a evangelização na casa espírita. Depois que ele crescer, ele pode até sair fora se não querer mais. Mas enquanto ele é pequeno, ele tem que ir sim para a evangelização na casa espírita. E você tem que ir junto para dar o exemplo. Onde eles irão aprender maiores lições de doutrina e evangelho à luz da doutrina espírita. São as aulas ministradas por criaturas devotadas, aplicando metodologia pedagógica, conteúdo doutrinário condizente com a idade mental e intelectual da criança. Num ótimo ambiente espiritual, convívio cristão e excelentes laços de amizade e simpatia, colaborando com a eficiência da boa formação doutrinária e moral dos nossos filhos. O ambiente propício para o teu filho é esse ambiente da evangelização infantil, porque as aulas são preparadas, os ensinos são passados ali na linguagem da idade da criança. Então, as pessoas são preparadas para aquele trabalho, as evangelizadoras preparam as aulinhas de acordo lá com a idade da criança, com as necessidades da criança. Que os pais espiritistas não se iludam quanto às suas responsabilidades educacionais, pois elas são intransferíveis. Não adianta você querer
passar a tua responsabilidade para a professora na escola, não adianta você querer passar a tua responsabilidade para os teus pais, para os avós, ou para o vizinho, ou para a babá, ou seja lá para quem for. A cobrança será com você. Ninguém poderá fazer por vós a parte de educação moral que vos compete no aconchego afetivo junto aos amados filhos. Leia de novo a questão 582, bem clara, para quem chegou depois, está lá, 582, paternidade como missão, paternidade e maternidade. E importante isso aqui agora também. A respeito dos filhos, o Senhor da vida não exigirá prestação de contas aos professores da escola, aos especialistas em educação e nem aos evangelizadores espíritas das crianças, mas sim pedirá contas ao trabalho moral e a vós mesmos e perguntará: que fizeste dos filhos que vos confiei? E aí? Estamos preparados para dar a resposta quando formos questionados? Para cada um pensar e refletir. Fazei tudo por vossos filhos em matéria de esclarecimentos morais e espirituais. E dai bons exemplos, a fim de que os heróis mágicos e mocinhos violentos do cinema, da televisão e das revistas em quadrinhos não tomem posse mental no terreno de seus coraçõezinhos. Eu achei isso aqui lindo, né? O lugar sagrado para a habitação de Jesus, o nosso mestre e enviado de Deus, o Pai Criador. Então não deixe que outros ocupem o espaço que pertence a Jesus. E essa responsabilidade é nossa. Meus amigos, chegamos ao final do nosso trabalho, do nosso estudo. Eu espero que o estudo tenha sido proveitoso, que essas mensagens desse nosso companheiro aqui, que são, esse livro aqui é maravilhoso, sensacional mesmo. Para quem está com essa missão de educar filhos, eu aconselharia a adquiri-lo e a estudá-lo, não lê-lo, a estudá-lo, porque ele tem conselhos aqui importantíssimos para todos nós. Bom, Elô querida, então a minha parte está pronta, estou terminando, vou liberar para você ver quem vai fazer a prece, ou você mesmo fazer. Quero agradecer a todos, deixar aqui o desejo de uma noite de muita paz, de muita harmonia, e não se esqueçam, amem seus filhos, amem seus sobrinhos, amem os filhos dos seus amigos, amem os filhos dos seus vizinhos, amem a qualquer criança que estiver na sua frente, mesmo que você não conheça. Ame e procure ajudá-la, porque é responsabilidade nossa, sim, não só de pai, de professor, de especialista em educação, não. Todos nós somos responsáveis pelas crianças que estão junto a nós de uma maneira ou de outra. Um beijo no coração de todos, muita paz, que Jesus nos fortaleça hoje e sempre. Liberando. Elô. Beth, obrigada, né? É um maravilhoso estudo para a gente pensar e refletir, né? Refletir, porque quando a gente fala assim evangelização, às vezes pensa que a evangelização não é quando a gente fala assim espírita, católica, gente, são os exemplos de Jesus, né? Então é para a gente parar e pensar, independente, como a Beth falou aqui, né? Independente da religião, independente do que for, são crianças, somos irmãos, estamos todos unidos nesse propósito de auxiliarmos. Então, onde quer que nos encontremos, que sejamos esses evangelizadores, levando sempre os exemplos de Jesus, para que assim possamos ter adultos moralmente mais fortalecidos. Como a Beth falou, pequenininho, né? A gente leva naquela base onde estivermos. Quem é espírita vai seguir a base espírita, quem é católico vai seguir, e assim por diante. Independente do que mais tarde a criança vai escolher, mas essa base precisa ser dada. E nesse trecho, né, do Walter Barcelos vem nos falando pais espíritas, ficou esse alerta da nossa responsabilidade, porque a gente vê assim, espíritas, nós procuramos saber o que é do espírito. Então,
quando a Beth até falou na questão da visão de outras religiões, a gente não está aqui para criticar, porque a gente sabe que cada um é o seu tempo, né? Mas cada um vai dar aquela base de acordo ainda com o seu entendimento. Mas aqui Walter nos alerta, e como a Beth nos trouxe dentro do Livro dos Espíritos, para a gente refletir nas questões 582 até 584, da nossa missão. Porque a gente sabe que essa missão, junto, né, a esses pequenos que são trazidos em corpo físico, mas que não sabemos a bagagem espiritual, o tamanho que ela nos chega, a gente tem essa percepção e olhar, perceber, analisar, como veio falando, para que a gente possa auxiliar, né, e domando essas más tendências, essas más inclinações, mas através sempre lembrando daquilo, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, se somos pais espíritas, né, e temos algum esclarecimento, alguma compreensão, então que nós possamos praticar isso também com os nossos pequenos. Vamos lá fazer a nossa prece, Beth. Obrigada, minha amiga. Obrigada a todos pela presença. E vamos assim agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por esse amparo, por essa sustentação que nessa noite tivemos, e agradecidos, Pai querido, por toda a oportunidade de aprendizado, que paremos um pouquinho, façamos a nossa reflexão, diante, aonde quer que nos encontremos dentro da nossa religião, da sua fé que professamos, mas que lembremos do maior ensino que nos foi trazido aqui através do nosso irmão Jesus. Que nós possamos colocar em prática, Pai. Buscamos tanto, ficamos às vezes refletindo, pensando sobre o que estamos passando, sem às vezes compreensão, mas que nós busquemos, porque através dos estudos a nossa mente será assim aclarada e nós com certeza conseguiremos enxergar essa amplitude desse amor, dessa misericórdia que nos auxilia, nos proporcionando essa oportunidade hoje desse corpo reencarnado, buscando sempre esse crescimento, esse melhoramento, burilarmos essas nossas ainda imaturidades. Como a Beth também falou, eu também não gosto de imperfeição, porque Deus não cria nada imperfeito, pelo contrário, Deus criou tudo perfeito, muito harmonizado e muito belo. Nós homens é que ainda vamos fazendo, né, Pai querido, as nossas discriminações, os nossos julgamentos. Então que o Senhor possa assim nos fortalecer, amparar a todos nós aqui presentes, fortalecer os nossos lares, e que a Tua serena possa assim harmonizar os nossos pensamentos e os nossos corações. Obrigada, Pai querido, e damos essa noite por encerrado o nosso estudo do livro A Arte Moral de Educar os Filhos. Graças a Deus, graças a Jesus e aos amigos que nos envolvem. Que assim seja.